O milionário foi traído por seu sócio e sua namorada, dado como morto após um acidente forjado, mas quando reapareceu, ninguém acreditou no que via. O documento estava ali, diante dos olhos de Eduardo, mas as palavras pareciam dançar na página como fantasmas zombeteiros. Sua assinatura havia sido falsificada com uma precisão que o deixava atordoado. 27 anos de vida, e jamais havia imaginado que seria traído pelos dois seres humanos em quem mais confiava no mundo. As mãos tremiam enquanto segurava os papéis que transferiam toda sua fortuna para uma empresa fantasma controlada por Marcos, seu sócio desde os tempos de faculdade, e Isabela, a mulher que havia prometido casar em apenas 3 meses. O escritório de advocacia parecia sufocar ao seu redor. O advogado, Doutora Pereira, um homem de meia-idade com óculos de armação dourada, explicava com uma frieza profissional que cortava como uma lâmina. Eduardo havia assinado os documentos 3 semanas atrás, durante um jantar de negócios onde, aparentemente, estava embriagado demais para perceber o que fazia. As testemunhas eram funcionários da própria empresa de Marcos, todos dispostos a jurar que Eduardo havia agido de forma consciente e deliberada. Isso é impossível, murmurou Eduardo, sua voz soando estranha até mesmo para seus próprios ouvidos. Eu jamais assinaria algo assim. Jamais. Mas as evidências eram esmagadoras. Gravações de segurança mostravam sua entrada no restaurante, sua aparente embriaguez, sua assinatura nos documentos. Tudo perfeitamente orquestrado, cada detalhe meticulosamente planejado. A realização veio como um soco no estômago. Isabela não estava apenas envolvida no golpe. Ela era a mente por trás de tudo. Marcos, com sua natureza impulsiva e ambiciosa, nunca teria conseguido arquitetar algo tão sofisticado sozinho. Foram necessários meses de preparação, de estudo de seus hábitos, de construção de confiança absoluta. Ela havia sido a isca perfeita, com seus olhos verdes, hipnotizantes e sua aparente vulnerabilidade que desarmava qualquer suspeita. Eduardo saiu do escritório cambaleando, como se o chão sob seus pés tivesse se transformado em areia movediça. As ruas de São Paulo nunca haviam parecido tão hostis, tão cheias de olhares curiosos e sussurros que pareciam segui-lo como sombras. Sua fortuna de 150 milhões de reais havia evaporado da noite para o dia, transferida legalmente para pessoas que ele havia amado e em quem havia confiado cegamente. O apartamento cobertura, que antes representava o ápice de seu sucesso, agora se transformará em uma prisão dourada que logo não mais lhe pertenceria. Cada objeto ali contava a história de sua ascensão meteórica. O jovem formado em administração que, aos 22 anos, havia identificado uma lacuna no mercado de tecnologia financeira e construído um império. Agora, tudo isso se tornaria propriedade daqueles que o haviam traído com uma crueldade calculada e fria. 3 dias depois da descoberta, Eduardo dirigia pela rodovia Presidente Dutra em direção ao Rio de Janeiro, fugindo não apenas dos credores que começavam a cercá-lo, mas também da vergonha que o consumia por dentro. A chuva caía torrencialmente, transformando a estrada em um espelho negro e traiçoeiro. Seus pensamentos giravam em espirais venenosas. Como havia sido tão ingênuo? Como não havia percebido sinais? Isabela sempre fazia perguntas sutis sobre seus negócios, sempre se interessava pelos detalhes mais íntimos de suas transações financeiras. Marcos, por sua vez, havia insistido repetidamente para que Eduardo centralizasse mais poder de decisão em suas mãos, argumentando sobre eficiência e agilidade nos negócios. O caminhão surgiu do nada, uma massa de metal e luz cortando através da cortina de chuva. Eduardo teve apenas alguns segundos para registrar o que estava acontecendo antes que seu carro fosse prensado entre a carroceria do veículo de carga e a mureta de concreto da rodovia. O último pensamento consciente que teve foi uma ironia amarga. Talvez Isabela e Marcos tivessem conseguido ainda mais do que planejavam. Quando Eduardo despertou, o mundo havia se tornado um lugar estranho e nebuloso. Tubos saíam de sua garganta, máquinas apitavam em ritmos hipnóticos, e uma dor surda se espalhava por todo seu corpo como ondas lentas e implacáveis. Vozes distantes discutiam sua condição em termos médicos que pareciam vir de outro planeta. Traumatismo craniano severo,
múltiplas fraturas, estado de coma induzido, prognóstico reservado. Os documentos foram encontrados completamente destruídos no acidente. Ouvia uma enfermeira explicar para alguém. Não temos identificação alguma. É mais um John Doe para a lista. Eduardo tentou falar. Tentou gritar que sabia quem era. Mas as palavras se perdiam no labirinto de sua mente ferida. Os dias se dissolviam em um borrão de medicamentos, cirurgias e pesadelos onde Isabela e Marcos riam de sua ingenuidade. Lentamente, fragmentos de consciência começaram a se reagrupar, como peças de um quebra-cabeças complexo. Eduardo descobriu que havia sido declarado morto oficialmente. O carro havia explodido após o impacto, e os restos mortais encontrados foram identificados erroneamente como sendo dele, com base nos documentos de identificação que estavam no veículo. Isabela organizou um funeral tocante, onde chorou lágrimas que pareciam genuínas para todos os presentes. Marcos havia prestado uma homenagem emocionante ao querido amigo e sócio, prometendo honrar sua memória construindo um império ainda maior. A descoberta chegou até ele através de jornais velhos que um paciente vizinho de leito havia deixado esquecido. A foto do funeral estava estampada na seção de economia. Isabela vestida de preto, apoiada dramaticamente no ombro de Marcos, enquanto centenas de pessoas prestavam suas últimas homenagens ao jovem empresário Eduardo Mendonça. A manchete dizia: "Morte prematura de jovem bilionário choca o mercado financeiro." O artigo descrevia sua trajetória brilhante e lamentava a perda precoce de um talento promissor. Mas para Eduardo, que lia aquelas palavras deitado em uma cama de hospital público, aquilo representava algo completamente diferente. Sua morte oficial era, paradoxalmente, sua primeira oportunidade real, de liberdade, desde a descoberta da traição. O mundo acreditava que Eduardo Mendonça havia morrido. Isso significava que ninguém o procuraria, ninguém questionaria seus movimentos, ninguém esperaria que ele ressurgisse das cinzas de sua vida anterior. Os meses de recuperação foram uma jornada através de todos os círculos do inferno físico e emocional. Fisioterapia dolorosa para aprender a caminhar novamente. Fonoaudiologia para recuperar a fala que as lesões cerebrais haviam prejudicado. Terapia psicológica para lidar com a raiva, a tristeza e a sensação de traição que o consumiam como ácido. Mas havia algo diferente nessa dor. Algo que a diferenciava do desespero que havia sentido ao descobrir o golpe. Agora, ela vinha acompanhada de propósito. Quando finalmente teve alta do hospital, 6 meses depois do acidente, Eduardo não existia mais legalmente. Ele havia se tornado um fantasma, um homem sem identidade oficial, sem passado documentado, sem futuro aparente. O pouco dinheiro que possuía era o que havia conseguido sacar no dia do acidente, alguns milhares de reais que guardava em uma conta que Isabela e Marcos não conheciam. Seria preciso fazer isso durar o máximo possível. O primeiro lugar onde encontrou abrigo foi um albergue na periferia de São Paulo, um prédio cinzento e mal iluminado, onde homens sem sorte dormiam em beliches enfileirados como soldados de uma guerra perdida. O cheiro de suor, desinfetante barato e desespero impregnava cada canto do lugar. Eduardo, que um ano antes dormia em lençóis de seda egípcia e era acordado pelo aroma de café colombiano preparado por sua governanta, agora dividia o espaço com pessoas cujas histórias eram cartografias complexas de desilusão e queda. Foi ali que conheceu seu Antônio, um homem de 60 e poucos anos que havia perdido tudo em um investimento fraudulento décadas atrás. O segredo, disse Antônio numa noite em que Eduardo não conseguia dormir por causa das dores nas costas, é não deixar a raiva te comer por dentro. Ela é um câncer que mata mais rápido que qualquer doença. Suas palavras carregavam o peso de quem havia aprendido essa lição da forma mais difícil possível. Nos primeiros meses, Eduardo sustentou-se com trabalhos ocasionais, carregando caixas em feiras livres, lavando carros em sinais de trânsito, fazendo pequenos consertos elétricos para comerciantes locais. Suas mãos, que antes assinavam contratos de milhões de reais, agora se calejavam com o trabalho braçal. Cada centavo ganhado era uma pequena vitória. Cada refeição conquistada com suor próprio tinha um sabor diferente de qualquer jantar em restaurante 5 estrelas. O momento de transformação chegou de forma inesperada.
como uma epifania nascida do desespero e da necessidade. Eduardo estava consertando um computador antigo para Dona Maria, proprietária de uma pequena lanchonete no centro da cidade, quando percebeu que ela estava perdendo dinheiro por não conseguir controlar adequadamente seu estoque e seus gastos. Seus conhecimentos em administração, adormecidos mas não perdidos, despertaram como um músculo que recupera força após um longo período de inatividade. Dona Maria, disse ele enquanto fechava a tampa do computador, posso ajudar a senhora a organizar melhor seus negócios. Não vou cobrar nada, apenas me deixe mostrar algumas coisas. A princípio, ela demonstrou ceticismo compreensível. Como um homem que vivia em albergue poderia ensinar algo sobre negócios para quem trabalhava há 20 anos no ramo? Mas a gentileza genuína em sua voz e a precisão técnica de suas sugestões a convenceram a dar uma chance. Em 6 semanas, a pequena lanchonete de Dona Maria havia aumentado seus lucros em 40%. Eduardo havia reorganizado completamente seu sistema de compras, criado um controle de estoque simples mas eficiente, e sugerido pequenas mudanças no cardápio que maximizavam a margem de lucro sem comprometer a qualidade. Mais importante ainda, havia treinado Dona Maria para manter o sistema funcionando sem depender dele. A notícia de seu sucesso se espalhou rapidamente pela rede informal de pequenos comerciantes da região. Logo, Eduardo estava consultando para mais de 10 pequenos negócios, sempre cobrando valores simbólicos que lhe permitiam sair do albergue e alugar um pequeno quarto em uma pensão modesta. Cada cliente representava não apenas uma fonte de renda, mas também uma oportunidade de reconstruir sua confiança em suas próprias habilidades. O verdadeiro ponto de virada chegou quando Eduardo conheceu Carmen, uma imigrante colombiana que havia aberto uma pequena empresa de limpeza com suas 2 irmãs. Ela tinha o sonho de expandir os negócios, mas não sabia como organizar as finanças para conseguir crédito nos bancos. Eduardo passou 3 meses trabalhando gratuitamente para estruturar a empresa, criar demonstrativos financeiros profissionais e desenvolver um plano de negócios que impressionou até mesmo gerentes mais céticos. Você não é como os outros consultores, disse Carmen numa tarde, enquanto organizavam documentos em sua mesa de cozinha que servia como escritório improvisado. Eles falam sobre números, mas você entende pessoas, entende sonhos. Suas palavras tocaram Eduardo de uma forma que ele não esperava. Durante todos os anos em que havia sido um empresário de sucesso, ninguém jamais havia lhe dito algo parecido. Carmen foi sua primeira parceira de verdade, no novo capítulo de sua vida. Juntos, fundaram uma pequena consultoria especializada em ajudar microempresas e pequenos negócios a se organizarem financeira e administrativamente. Eduardo cuidava da parte estratégica e financeira, enquanto Carmen, com sua habilidade natural para relacionamentos humanos, gerenciava o contato com os clientes e coordenava as equipes de trabalho. O crescimento foi lento, mas consistente. Diferentemente de seu negócio anterior, que havia explodido rapidamente baseado em tecnologia inovadora e grandes investimentos, este novo empreendimento crescia organicamente, cliente satisfeito por cliente satisfeito. Eduardo aprendeu a valorizar essa abordagem mais humana e sustentável. Cada sucesso era conquistado com suor genuíno. Cada cliente era tratado como uma pessoa com sonhos reais, não apenas como um número em uma planilha. 3 anos depois do acidente, Eduardo havia construído uma rede de mais de 200 pequenos negócios que dependiam de seus serviços. Sua consultoria havia se tornado referência na região, conhecida não apenas pela competência técnica, mas principalmente pelo cuidado humanizado com que tratava cada caso. Ele havia aprendido a encontrar satisfação em sucessos menores mas mais significativos. A lanchonete que conseguiu contratar o primeiro funcionário, a oficina mecânica que finalmente conseguiu comprar equipamentos novos, a loja de roupas que expandiu para um segundo ponto. Foi durante esse período de crescimento que Eduardo reencontrou a fé na humanidade que havia perdido no dia da traição. Conheceu centenas de pessoas que, apesar de dificuldades financeiras e obstáculos aparentemente intransponíveis, mantinham uma dignidade e uma generosidade que o inspiravam diariamente. Seu Joaquim, que mesmo ganhando pouco em sua pequena padaria, sempre guardava pães para moradores de rua que passavam em frente ao estabelecimento. Dona Rosa,
que transformou sua casa em um local de acolhimento informal para mulheres em situação de violência doméstica, usando os lucros de sua pequena costura para manter o projeto funcionando. Essas pessoas ensinaram Eduardo lições sobre riqueza que nunca havia aprendido em sua vida anterior. A verdadeira abundância, percebeu, não estava apenas no tamanho da conta bancária, mas na capacidade de impactar positivamente a vida de outras pessoas. Cada pequeno negócio que ajudava a prosperar representava empregos criados, famílias sustentadas, sonhos realizados. Isso valia mais do que qualquer lucro pessoal que havia obtido em seus negócios anteriores. Mas nem todo crescimento vem sem desafios. Conforme sua consultoria se expandia, Eduardo começou a atrair a atenção de concorrentes maiores e mais estabelecidos. Empresas de consultoria tradicionais começaram a pressionar seus clientes, oferecendo condições aparentemente mais vantajosas para atraí-los. Alguns cederam à tentação, deixando Eduardo com uma sensação familiar de traição, embora em escala muito menor do que havia experimentado com Isabela e Marcos. Foi Carmen quem o ajudou a processar esses momentos de desilusão. Eduardo, disse ela numa tarde em que ele estava particularmente abatido pela perda de 3 clientes importantes, você não pode controlar as escolhas das outras pessoas. Pode apenas controlar como você reage a essas escolhas. E a forma como você reage define quem você é. Suas palavras ecoaram as lições que seu Antônio havia tentado ensinar anos atrás no albergue. Gradualmente, Eduardo desenvolveu uma filosofia de negócios baseada na abundância ao invés da escassez. Em vez de tentar competir diretamente com as grandes consultorias, ele se concentrou em ser insubstituível para um nicho específico. Empreendedores que precisavam não apenas de orientação técnica, mas de alguém que realmente acreditasse em seus potenciais. Essa abordagem não apenas diferenciou sua empresa, mas também criou um nível de lealdade de clientes que nenhuma concorrência predatória conseguia quebrar. 5 anos após sua morte oficial, Eduardo havia construído um pequeno império baseado em princípios completamente diferentes daqueles que haviam governado sua vida anterior. Sua consultoria empregava 15 pessoas, atendia mais de 500 clientes e havia se tornado caso de estudo em universidades como exemplo de empreendedorismo social. Mais importante ainda, ele havia encontrado uma sensação de propósito e fulfillment que nunca havia experimentado mesmo no auge de sua riqueza anterior. Foi durante uma conferência sobre pequenos negócios que Eduardo ouviu, pela primeira vez em anos, notícias diretas sobre Isabela e Marcos. O palestrante, um jornalista econômico, mencionou casualmente o império que eles haviam construído usando a herança deixada por Eduardo. A empresa havia se expandido internacionalmente, com operações em 12 países e um valor de mercado estimado em mais de 2 bilhões de reais. Isabela havia se casado com Marcos em uma cerimônia luxuosa em Santorini, e ambos eram frequentemente fotografados em eventos sociais exclusivos. A informação atingiu Eduardo como uma onda fria. Durante o momento, todas as dores antigas retornaram com força renovada. A sensação de traição, a raiva pela injustiça, o desejo de vingança que havia aprendido a manter adormecido. Mas dessa vez, algo era diferente. Junto com a dor, havia uma perspectiva que não existia 5 anos atrás. Eduardo olhou ao redor do auditório, vendo centenas de pequenos empresários que haviam vindo aprender e se inspirar, e percebeu que sua vida atual era, de muitas formas, mais rica e significativa do que qualquer coisa que havia perdido. Ainda assim, uma parte dele não conseguia evitar a curiosidade sobre o que havia acontecido com as pessoas que o haviam traído. Durante as semanas seguintes, Eduardo começou a pesquisar discretamente sobre Isabela e Marcos. O que descobriu o surpreendeu de formas que não esperava. O sucesso deles havia vindo com um preço alto. Suas vidas pessoais eram um caos de desconfiança mútua, processos judiciais de ex-funcionários descontentes e uma reputação de práticas comerciais questionáveis que os havia isolado socialmente de muitas pessoas respeitáveis do meio empresarial. Isabela, em particular, parecia ter se tornado prisioneira de sua própria ganância. Reportagens em revistas de fofoca a descreviam como uma pessoa paranoica, constantemente preocupada que outras pessoas estivessem tentando aplicar nela o mesmo golpe que havia aplicado em Eduardo.
Sua relação com Marcos havia se tornado uma guerra fria de desconfiança mútua, onde cada um controlava diferentes aspectos dos negócios para evitar que o outro tivesse poder demais. Essa descoberta trouxe para Eduardo uma sensação inesperada: pena. Não pena piedosa ou condescendente, mas uma tristeza genuína por duas pessoas que haviam trocado sua humanidade por riqueza material, e no processo, haviam se tornado versões distorcidas de si mesmas. Ele percebeu que sua própria jornada, por mais dolorosa que tivesse sido, havia resultado em crescimento pessoal e verdadeira satisfação. A jornada deles parecia ter resultado apenas em paranoia e isolamento. Foi então que Eduardo tomou uma decisão que mudaria o curso de sua nova vida. Ele retornaria ao mundo que havia deixado para trás, mas não como vítima em busca de vingança. Retornaria como um homem transformado, alguém que havia aprendido lições valiosas sobre o que realmente importa na vida. Não para destruir Isabela e Marcos, mas para mostrar que era possível construir algo verdadeiramente valioso a partir das cinzas da traição. A preparação para seu retorno levou meses de planejamento cuidadoso. Eduardo precisava não apenas reestabelecer legalmente sua identidade, mas também decidir como queria ser percebido pelo mundo que o havia considerado morto. Trabalhou com advogados especializados para comprovar sua identidade real e explicar sua ausência prolongada, sem revelar todos os detalhes de sua jornada pessoal. A história oficial seria que havia sofrido amnésia após o acidente e levado anos para recuperar completamente sua memória e identidade. Mas antes de dar esse passo definitivo, Eduardo sabia que precisava ter conversas importantes com as pessoas que haviam se tornado sua nova família. Carmen foi a primeira. Eles se encontraram no pequeno escritório que dividiam, cercados pelos troféus simbólicos de seus sucessos conjuntos, certificados de agradecimento de clientes, fotos de inaugurações de negócios que haviam ajudado a abrir, cartas de reconhecimento de organizações comunitárias. Carmen, começou Eduardo, sua voz carregada de emoção, preciso te contar algo sobre meu passado. Durante as 3 horas seguintes, ele contou toda a sua história. Sua vida anterior como empresário bilionário, a traição de Isabela e Marcos, o acidente, sua decisão de permanecer morto enquanto reconstruía sua vida. Carmen ouviu tudo em silêncio, seus olhos expressando uma mistura de choque, compreensão e, finalmente, orgulho. Você se tornou um homem melhor por causa dessa jornada, disse ela quando ele terminou. O Eduardo que me conheceu há 5 anos jamais teria dedicado sua vida a ajudar pequenos empresários como nós. A dor te transformou em alguém mais humano, mais compassivo. Suas palavras confirmaram o que Eduardo já sabia no fundo do coração. Sua queda havia sido, paradoxalmente, sua salvação. A conversa com seu Antônio foi ainda mais tocante. O homem idoso, que se havia tornado uma figura paterna para Eduardo durante os meses no albergue, ouviu a confissão com a sabedoria serena de quem havia visto muito na vida. Meu filho, disse ele, segurando as mãos calejadas de Eduardo, o que você faz com o conhecimento de quem você era antes vai definir quem você será daqui para frente. Você pode usar essa história como uma arma para ferir outros, ou como uma ferramenta para construir algo melhor. Eduardo passou semanas conversando com outros mentores e amigos que havia conquistado durante sua jornada de reconstrução. Cada conversa reforçava a mesma mensagem. Ele havia se tornado uma pessoa melhor através de suas experiências de perda e recuperação. O consenso era claro. Se ele decidisse retornar ao mundo que havia deixado para trás, deveria fazê-lo não como alguém em busca de vingança, mas como alguém com uma mensagem poderosa sobre redenção e crescimento pessoal. O plano que Eduardo desenvolveu era elegante em sua simplicidade e poderoso em seu simbolismo. Ele anunciaria seu retorno através de uma conferência de imprensa, onde revelaria não apenas sua sobrevivência, mas também a história de sua transformação. Mais importante ainda, usaria a ocasião para lançar uma fundação dedicada a apoiar pequenos empresários e pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. Seria uma forma de institucionalizar o trabalho que já vinha fazendo, mas em uma escala muito maior. A data escolhida para seu retorno público foi simbólica, exatamente 6 anos após a data oficial de sua morte.
Eduardo queria que o mundo entendesse que aquele não era apenas o retorno de um homem que havia desaparecido, mas o nascimento de uma nova versão de si mesmo, forjada através de experiências que poucos seres humanos têm o privilégio e o sofrimento de vivenciar. Na manhã da conferência de imprensa, Eduardo acordou no pequeno apartamento que havia alugado próximo ao centro de São Paulo. Era um espaço simples, mas carregado de significado. Cada móvel havia sido comprado com dinheiro ganho através de seu trabalho honesto. Cada objeto contava uma história de sua jornada de reconstrução. Ele se vestiu com um terno simples mas elegante, escolhido para transmitir seriedade, sem ostentação. O salão de eventos escolhido para a conferência se encheu rapidamente com jornalistas, empresários curiosos e pessoas que haviam conhecido Eduardo em sua vida anterior. O murmúrio de especulação era palpável. Rumores sobre sua possível sobrevivência haviam circulado esporadicamente ao longo dos anos, mas nunca com evidências concretas. Agora, finalmente, teriam suas respostas. Quando Eduardo entrou no salão, o silêncio foi instantâneo e dramático. Muitos dos presentes o reconheceram imediatamente, apesar das mudanças que 6 anos de experiências intensas haviam trazido ao seu rosto. Ele estava mais magro, com rugas de expressão que não existiam antes, e seus olhos carregavam uma profundidade que vem apenas através de sofrimento verdadeiro e crescimento genuíno. Meu nome é Eduardo Mendonça, começou ele, sua voz firme mas carregada de emoção. Como muitos de vocês sabem, eu morri oficialmente há 6 anos. Hoje, estou aqui para contar a história de como aprendi a viver de verdade. O silêncio na sala era tão profundo que o som de sua respiração parecia ecoar pelas paredes. Durante os 40 minutos seguintes, Eduardo contou sua história com uma honestidade brutal e inspiradora. Falou sobre a traição que havia sofrido, mas sem amargura ou desejo de vingança. Descreveu o acidente e os meses de recuperação, mas focando nas lições aprendidas ao invés de buscar simpatia. Explicou sua decisão de permanecer morto enquanto reconstruía sua vida, mas enfatizando como essa experiência o havia transformado em uma pessoa melhor. Durante os últimos 6 anos, disse ele, sua voz ganhando força conforme falava, aprendi que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que oferecemos. Não está no que possuímos, mas no que construímos. E não está no que conquistamos sozinhos, mas no que alcançamos junto com outros. O auditório estava completamente silencioso, cada pessoa absorvendo o impacto de suas palavras. A parte mais poderosa de sua apresentação veio quando Eduardo anunciou a criação da Fundação Renascer, uma organização dedicada a apoiar pequenos empresários, pessoas em situação de vulnerabilidade social e projetos comunitários inovadores. Esta fundação, explicou ele, não é sobre dar dinheiro. É sobre dar oportunidades, conhecimento e esperança. É sobre acreditar no potencial das pessoas quando elas mesmas já perderam a fé em si mesmas. As perguntas dos jornalistas foram inevitavelmente direcionadas para Isabela e Marcos. Todos queriam saber se Eduardo planejava processos judiciais, se buscaria recuperar sua fortuna original, se tinha planos de vingança contra aqueles que o haviam traído. Sua resposta foi simples e profundamente impactante. Isabela e Marcos fizeram escolhas que mudaram minha vida de formas que eles nunca imaginaram. Eles me forçaram a descobrir quem eu realmente era quando tudo foi tirado de mim. Por isso, ironicamente, sou grato a eles. Não busco vingança porque já encontrei algo muito mais valioso: paz interior e propósito verdadeiro. A reação do público foi imediata e emocional. Muitas pessoas choraram abertamente, tocadas pela jornada de transformação que Eduardo havia compartilhado. Empresários que o conheciam em sua vida anterior se aproximaram para cumprimentá-lo, impressionados não apenas por sua sobrevivência, mas pela sabedoria e maturidade que havia adquirido. Jornalistas que vieram esperando uma história de vingança saíram com uma narrativa muito mais poderosa sobre redenção e crescimento pessoal. Mas a verdadeira prova do impacto de sua apresentação veio nas semanas seguintes. A história de Eduardo se espalhou muito além dos círculos empresariais brasileiros, tornando-se viral em redes sociais internacionais como um exemplo inspirador de como é possível transformar traição e dor em crescimento e propósito.
Universidades começaram a convidá-lo para palestras sobre resiliência e empreendedorismo ético. Organizações não governamentais procuraram parcerias para expandir o alcance da Fundação Renascer. Isabela e Marcos, naturalmente, foram pegos completamente desprevenidos pelo retorno de Eduardo. Reportagens indicavam que Isabela havia desmaiado ao ver as primeiras notícias na televisão, enquanto Marcos havia se trancado em seu escritório por 3 dias, recusando-se a falar com jornalistas ou mesmo com seus advogados. A empresa que haviam construído com a fortuna roubada de Eduardo entrou em queda livre nas bolsas de valores, conforme investidores questionavam a legitimidade de suas operações. Mas Eduardo permaneceu fiel à sua palavra de não buscar vingança. Quando seus novos advogados apresentaram evidências mais do que suficientes para processos criminais devastadores contra Isabela e Marcos, ele escolheu um caminho diferente. Em vez de buscar punição, ofereceu uma oportunidade de redenção. Se eles concordassem em transferir voluntariamente 50% de seus ativos para a Fundação Renascer, ele não moveria ações judiciais. A proposta causou ainda mais impacto do que sua conferência de imprensa original. Eduardo estava oferecendo perdão real, não apenas palavras bonitas sobre superação. Estava dando a Isabela e Marcos a chance de transformar sua traição em algo positivo, de usar os recursos obtidos através de métodos questionáveis para construir algo verdadeiramente valioso para a sociedade. A resposta de Isabela e Marcos foi reveladora de quem eles se haviam tornado. Marcos, após semanas de debate interno e consultas com terapeutas, aceitou a proposta. Ele havia chegado à conclusão de que carregar o peso da traição havia envenenado sua vida de formas que nunca havia percebido conscientemente. Transferir parte de seus ativos para a fundação seria uma forma de começar a redimir os erros do passado. Isabela, por outro lado, recusou categoricamente. Em uma entrevista televisionada que se tornou infame, ela acusou Eduardo de estar tentando destruir tudo que ela havia construído através de chantagem emocional. Alegou que ele havia fingido sua própria morte para escapar de dívidas, e agora estava tentando roubar de volta a riqueza que ela havia legitimamente adquirido. Sua performance foi tão visivelmente artificial e defensiva que acabou gerando ainda mais simpatia pública para Eduardo. A diferença entre as duas reações foi profundamente simbólica para Eduardo. Marcos, apesar de seus erros, ainda mantinha alguma capacidade de reconhecer quando estava errado e tomar medidas corretivas. Isabela havia se tornado tão consumida por sua própria narrativa de justificação que perderá completamente a capacidade de autorreflexão genuína. Os meses seguintes trouxeram desenvolvimentos que Eduardo jamais poderia ter previsto. A Fundação Renascer, impulsionada pela atenção midiática e pelos recursos transferidos por Marcos, cresceu exponencialmente. Em menos de um ano, estava operando em 15 estados brasileiros, havia ajudado mais de 3.000 pequenos negócios a se estabelecerem ou expandirem, e havia se tornado referência internacional em empreendedorismo social. Mas o crescimento trouxe desafios complexos que testaram tudo o que Eduardo havia aprendido sobre liderança e gestão de pessoas. Conforme a fundação se expandia, ele se viu cercado por pessoas com motivações variadas, algumas genuinamente interessadas na missão social, outras atraídas pela visibilidade e prestígio associados ao projeto, e algumas poucas que viam oportunidades para benefício pessoal. Foi durante uma reunião particularmente tensa do Conselho Administrativo da Fundação que Eduardo enfrentou sua primeira grande crise de liderança na nova fase de sua vida. Alguns membros estavam pressionando para que a organização se tornasse mais profissional, um eufemismo para adotar práticas empresariais tradicionais que priorizassem eficiência sobre impacto humano. Eles argumentavam que a abordagem artesanal de Eduardo não conseguiria atender a demanda crescente por seus serviços. Eduardo, disse Dr. Fernandes, um consultor empresarial respeitado que havia se juntado ao conselho, você não pode tratar uma organização de milhões de reais como se fosse ainda aquela pequena consultoria que começou com Carmen. Precisamos de processos, hierarquias, métricas de performance quantificáveis.
Suas palavras ecoavam exatamente o tipo de mentalidade que Eduardo havia aprendido a questionar durante seus anos de reconstrução. A resposta de Eduardo foi firme, mas respeitosa. Doutor Fernandes, entendo suas preocupações sobre eficiência e escala. Mas se adotarmos uma abordagem puramente corporativa, corremos o risco de perder exatamente aquilo que torna nossa fundação especial: o cuidado individualizado com cada pessoa que atendemos. Ele explicou como havia visto outras organizações filantrópicas perderem sua alma no processo de crescimento, tornando-se máquinas burocráticas que tratavam beneficiários como números em relatórios. O debate continuou por horas, com argumentos válidos sendo apresentados por ambos os lados. Eduardo percebeu que estava enfrentando uma versão ampliada do mesmo dilema que havia enfrentado anos atrás quando começou sua consultoria. Como crescer mantendo os valores fundamentais que deram origem ao projeto? Como expandir impacto sem perder humanidade? A solução veio através de uma abordagem híbrida que Eduardo desenvolveu com a ajuda de Carmen, que havia se tornado diretora operacional da fundação. Eles criaram um modelo organizacional onde processos eficientes conviviam com atendimento personalizado. Cada beneficiário ainda recebia atenção individualizada, mas através de sistemas que permitiam atender mais pessoas sem sacrificar qualidade. Paralelamente aos desafios profissionais, Eduardo enfrentava questões pessoais complexas relacionadas ao seu retorno à vida pública. Antigos amigos de sua vida anterior o procuravam, alguns genuinamente interessados em reestabelecer relacionamentos, outros claramente motivados por interesses oportunistas. Eduardo teve que desenvolver habilidades de discernimento que não possuía em sua juventude, aprendendo a distinguir entre conexões autênticas e associações interesseiras. Um dos encontros mais significativos foi com Helena, uma antiga namorada do tempo de faculdade que havia se tornado psicóloga clínica. Eles se encontraram em um café no centro de São Paulo, o mesmo lugar onde costumavam estudar juntos 20 anos atrás. Helena havia acompanhado sua história através da mídia e queria entender como ele havia conseguido transformar tamanha dor em crescimento pessoal. Eduardo, disse ela, observando-o atentamente, você está diferente de uma forma que vai muito além da aparência física. Há uma serenidade em você que não existia antes. Como se você tivesse encontrado paz com aspectos de si mesmo que antes eram fonte de conflito. Suas palavras tocaram Eduardo profundamente, porque articulavam algo que ele sentia mas tinha dificuldade de expressar. Durante as 3 horas que passaram conversando, Eduardo se deu conta de como sua perspectiva sobre relacionamentos havia mudado. Na juventude, ele havia escolhido parceiras baseado em atração física e compatibilidade social. Com Isabela, havia se deixado seduzir por uma combinação de beleza, inteligência aparente e a validação que ela oferecia de seu sucesso empresarial. Agora, percebia a importância de valores compartilhados, integridade pessoal e capacidade de crescimento mútuo. Helena se tornou uma amiga próxima e conselheira informal, conforme Eduardo navegava os desafios de sua nova vida pública. Ela o ajudou a processar sentimentos complexos sobre perdão, justiça e propósito que emergiam regularmente. Perdoar não significa esquecer ou ignorar a dor. Ela explicou durante uma de suas conversas. Significa escolher, não deixar que a dor defina quem você é daqui para frente. Essa filosofia foi testada quando Eduardo recebeu uma carta inesperada de Isabela, 2 anos após seu retorno público. A carta era longa, escrita à mão, e transparecia uma vulnerabilidade que ele jamais havia visto nela antes. Isabela admitia que sua vida havia se tornado um pesadelo de paranoia e isolamento. Descrevia como a riqueza obtida através da traição havia se tornado uma prisão, cercando-a de pessoas que ela não podia confiar porque sabia do que eram capazes. Eduardo, escrevia ela, sei que não tenho direito de pedir seu perdão, mas preciso que você saiba que carrego o peso do que fizemos todos os dias. Não consigo dormir sem pensar na pessoa que eu costumava ser antes de deixar a ganância me transformar em alguém irreconhecível. A carta continuava por várias páginas, detalhando como sua relação com Marcos havia se tornado tóxica, como ela havia perdido amigos genuínos, como havia se tornado prisioneira de sua própria desconfiança. A carta terminou com um pedido surpreendente.
Isabela queria se encontrar pessoalmente com Eduardo, não para pedir perdão ou tentar justificar suas ações, mas para entender como ele havia conseguido transformar dor em crescimento. Você encontrou paz onde eu encontrei apenas vazio, escreveu ela. Preciso aprender como fazer isso, porque a pessoa que me tornei não é sustentável. Eduardo levou semanas para decidir se responderia à carta. Conversou com Carmen, com Helena, com seu Antônio e com vários outros mentores que havia adquirido ao longo de sua jornada. O consenso não era unânime. Alguns acreditavam que ela merecia uma chance de redenção. Outros temiam que fosse mais uma manipulação elaborada. Finalmente, Eduardo decidiu encontrar-se com Isabela, mas com condições claras. O encontro seria em local público, com duração limitada, e ele reservava o direito de encerrar a conversa a qualquer momento se sentisse que ela não estava sendo genuína. Mais importante ainda, ele deixou claro que o encontro não tinha como objetivo reconciliação ou reestabelecimento de qualquer tipo de relacionamento, mas sim oferecer a ela a mesma oportunidade de crescimento que outras pessoas haviam oferecido a ele. O encontro aconteceu em um restaurante discreto, longe dos holofotes da mídia que ainda seguiam ocasionalmente os movimentos de Eduardo. Isabela chegou pontualmente, e Eduardo ficou chocado com sua aparência. A mulher confiante e radiante que ele havia conhecido havia sido substituída por alguém visivelmente fragilizada, com olheiras profundas e uma tensão corporal que sugeria anos de estresse crônico. Eduardo, foram suas primeiras palavras. Obrigada por aceitar me ver. Sei que não mereço esta oportunidade. Sua voz tremia ligeiramente, e Eduardo percebeu que ela estava genuinamente nervosa. Durante os primeiros minutos da conversa, ele observou cuidadosamente sua linguagem corporal e tom de voz, procurando sinais de manipulação ou falsidade que havia aprendido a reconhecer. O que encontrou foi algo inesperado. Uma pessoa genuinamente quebrada tentando entender como havia chegado a um ponto tão baixo em sua vida. Isabela não tentou justificar suas ações ou minimizar o impacto que haviam tido na vida de Eduardo. Em vez disso, ela fez perguntas sobre como ele havia conseguido encontrar propósito após perder tudo, como havia desenvolvido a capacidade de perdoar, como havia reconstruído sua confiança em outras pessoas. A parte mais difícil, admitiu ela, não é viver com a culpa do que fiz a você. É viver com a percepção de que me tornei alguém que eu mesma desprezaria se conhecesse. Não sei como voltar a ser uma pessoa que possa respeitar quando me olho no espelho. Suas palavras carregavam uma dor que Eduardo reconheceu como genuína, porque havia experimentado algo similar durante seus momentos mais sombrios nos primeiros meses após o acidente. Eduardo respondeu com a mesma honestidade brutal que havia caracterizado sua conferência de imprensa. Explicou como havia chegado perto do desespero total várias vezes durante sua jornada de reconstrução, como havia sido tentado pela raiva e pelo desejo de vingança, como havia aprendido que transformação real requer não apenas reconhecimento dos erros, mas compromisso genuíno com mudança de comportamento. Isabela, disse ele, a diferença entre pessoas que crescem através do sofrimento e pessoas que são destruídas por ele não está na intensidade da dor, mas na disposição de assumir responsabilidade total pelas próprias escolhas. Você pode escolher ser vítima de suas próprias decisões passadas, ou pode escolher ser arquiteta de suas decisões futuras. O encontro durou quase 3 horas, muito mais do que Eduardo havia planejado originalmente. Quando terminou, ambos sabiam que algo significativo havia ocorrido, embora nenhum dos dois conseguisse articular exatamente o que. Eduardo não ofereceu perdão fácil ou reconciliação, mas ofereceu algo potencialmente mais valioso: a perspectiva de que mudança real era possível, mesmo após erros graves. Nos meses seguintes, Isabela iniciou um processo gradual de transformação pessoal que incluiu terapia intensiva, trabalho voluntário em organizações sociais e o início de um projeto para doar significativa parte de sua riqueza para causas beneficentes. Eduardo acompanhou esse processo à distância, através de relatórios ocasionais de amigos mútuos, mas manteve fronteiras claras sobre seu próprio envolvimento. O contraste entre a trajetória de Isabela e de Marcos durante esse período foi revelador. Marcos, após sua decisão inicial de transferir recursos para a Fundação Renascer,
Havia encontrado uma sensação de propósito que não esperava. Ele se tornou um defensor ativo de práticas empresariais éticas e começou a trabalhar como consultor especializado em ajudar empresas a implementar programas de responsabilidade social genuínos. Durante uma conferência sobre ética empresarial, Eduardo e Marco se encontraram pessoalmente pela primeira vez desde a traição. O encontro foi tenso inicialmente, carregado de história e emoções complexas, mas gradualmente evoluiu para uma conversa produtiva sobre como ambos haviam mudado durante os anos de separação. Eduardo, disse Marcos durante uma pausa na conferência, não espero que você me perdoe, e não estou pedindo para sermos amigos novamente. Mas quero que saiba que sua decisão de oferecer redenção em vez de vingança mudou completamente o curso da minha vida. Aprendi mais sobre caráter nesses últimos anos do que em toda a minha vida anterior. Eduardo respondeu com uma reflexão que havia desenvolvido através de conversas com Helena e outros mentores. Marcos, perdão não é algo que dou a você como presente. É algo que dou a mim mesmo para me libertar do peso de carregar raiva. Você não precisa da minha aprovação para se tornar uma pessoa melhor. Você só precisa do seu próprio compromisso com mudança genuína. Essa filosofia de perdão como libertação pessoal se tornou um dos pilares da mensagem que Eduardo compartilhava em suas palestras públicas cada vez mais frequentes. Universidades, organizações empresariais e grupos comunitários o convidavam regularmente para falar sobre resiliência, ética e transformação pessoal. Sua história havia se tornado um caso de estudo em como é possível transformar traição e dor em crescimento e propósito. Mas talvez o desenvolvimento mais significativo na vida de Eduardo tenha sido seu relacionamento crescente com Carmen, que havia evoluído naturalmente de parceria profissional para parceria de vida. Eles não se apaixonaram de forma dramática e súbita, mas através de uma construção gradual, de confiança, respeito mútuo e valores compartilhados que criaram uma base sólida para amor duradouro. Eduardo, disse Carmen numa noite enquanto revisavam relatórios da fundação em sua casa modesta mas aconchegante, você percebe que construímos algo muito mais valioso do que dinheiro. Construímos uma vida com significado real. Suas palavras ecoaram uma realização que havia crescido gradualmente na consciência de Eduardo. Ele havia encontrado algo que nunca havia possuído mesmo no auge de sua riqueza anterior: contentamento genuíno. 5 anos após seu retorno público, Eduardo havia se estabelecido como uma das vozes mais respeitadas do país em assuntos relacionados à ética empresarial e empreendedorismo social. A Fundação Renascer havia ajudado mais de 20.000 pequenos negócios, criado indiretamente mais de 100.000 empregos, e se tornado modelo para organizações similares em outros países da América Latina. Mais importante ainda, Eduardo havia encontrado paz com seu passado e propósito em seu presente. A traição que havia quase o destruído havia se transformado na força motriz de uma vida dedicada a ajudar outros a superar suas próprias adversidades. Ele aprendeu que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no impacto positivo que criamos na vida de outras pessoas. Em uma tarde de primavera, sentado em seu escritório na sede da Fundação, Eduardo refletia sobre a jornada extraordinária que havia o levado daquele momento de desespero no escritório de advocacia até este ponto de realização e propósito. As cicatrizes do acidente ainda eram visíveis em seu rosto, lembretes físicos de um período de transformação que havia mudado não apenas sua aparência, mas sua essência como ser humano. Na mesa à sua frente estava uma carta de agradecimento de Maria, uma imigrante venezuelana cuja pequena padaria a Fundação havia ajudado a estabelecer 3 anos atrás. Ela escrevia para contar que havia acabado de abrir sua segunda loja e que havia conseguido trazer seus pais para o Brasil. Senhor Eduardo, dizia a carta, você não apenas me ajudou a abrir o negócio. Você me ajudou a recuperar minha dignidade e minha esperança no futuro. Era exatamente esse tipo de impacto que dava significado à nova vida de Eduardo. Ele havia aprendido que existem diferentes tipos de riqueza: a riqueza material que pode ser roubada ou perdida, e a riqueza de propósito que cresce através do serviço a outros. Sua fortuna original havia sido construída sobre ambição pessoal e visão empresarial. Sua nova riqueza estava sendo construída sobre compaixão,
serviço e o reconhecimento de que todos os seres humanos merecem oportunidades de realizar seu potencial. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu com tons dourados que se refletiam nas janelas dos arranha-céus, Eduardo sentia uma gratidão profunda por toda a sua jornada, incluindo as partes mais dolorosas. A traição, o acidente, os anos de luta e reconstrução, tudo havia conspirado para transformá-lo em alguém que ele jamais teria se tornado se tivesse continuado em sua trajetória original. Isabela havia lhe enviado uma última carta há alguns meses atrás, informando que havia se mudado para um pequeno vilarejo no interior onde trabalhava como professora voluntária em uma escola comunitária. Ela não pedia perdão, nem oferecia justificativas, apenas relatava como estava tentando usar o restante de sua vida para compensar alguns dos danos que havia causado. Eduardo guardou a carta em uma gaveta, não por nostalgia, mas como lembrança de que redenção é sempre possível para aqueles dispostos a fazer o trabalho interno necessário. Carmen apareceu na porta do escritório, trazendo 2 xícaras de café e o sorriso que havia se tornado o ponto de ancoragem emocional da nova vida de Eduardo. Pronto para ir para casa? Perguntou ela. Eduardo sorriu de volta, percebendo como a palavra casa havia adquirido um significado completamente novo. Casa não era mais um endereço luxuoso ou uma demonstração de status, mas sim qualquer lugar onde ele estava cercado por pessoas que amava e que o amavam de volta. Caminhando pela rua em direção ao apartamento que dividiam, Eduardo e Carmen conversavam sobre os planos para expandir a fundação para outros países. Mas dessa vez, o crescimento seria cuidadoso e sustentável, baseado nos princípios que haviam aprendido através de anos de trabalho direto com comunidades carentes. Eles sabiam que impacto real não vem de grandes gestos publicitários, mas de milhares de pequenas ações que, juntas, transformam vidas de forma duradoura. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, Eduardo pensou em seu Antônio, que havia falecido no ano anterior. Em seus últimos dias, o homem idoso havia expressado orgulho pela jornada de Eduardo e gratidão por ter tido a oportunidade de testemunhar sua transformação. Você entendeu o segredo, havia dito ele, que nossa maior riqueza está na capacidade de ajudar outros a descobrir a própria riqueza interior. Eduardo adormeceu naquela noite com uma sensação de completude que nunca havia experimentado, mesmo nos dias de maior sucesso financeiro. Ele havia perdido uma fortuna, mas havia ganhado algo infinitamente mais valioso: a certeza de que sua vida tinha propósito genuíno e que cada dia oferecia oportunidades de fazer diferença positiva no mundo. Seus sonhos foram povoados por rostos de pessoas cujas vidas haviam sido tocadas pelo trabalho da Fundação. Pequenos empresários que haviam realizado sonhos, famílias que haviam escapado da pobreza, comunidades que haviam encontrado esperança onde antes havia apenas desespero. Era o tipo de riqueza que ninguém poderia roubar, o tipo de sucesso que crescia através do compartilhamento, o tipo de legado que continuaria impactando gerações futuras.